todos. Hoje gostava que pudéssemos meditar um pouco sobre os nossos fracassos. Por certo, todos temos experimentado ao longo da nossa vida a dor que advém de más escolhas, de más atitudes ou mesmo de circunstâncias. E nestes momentos é fundamental nós retirarmos força na palavra de Deus, porque se, por exemplo, nos apercebemos que fizemos algum disparate, podemos facilmente também pensar que já não há solução, que Deus já não nos usa, que já não há esperança de restauração. Algumas histórias da Bíblia mostram-nos alguns heróis da fé que falharam tão redondamente que o mais natural seria Deus voltar-lhe as costas. Mas essa não é a natureza de Deus. E quando falhamos, podemos estar gratos porque Ele delicia-se com uma bela história de reencontros ou de recomeços. Paulo, em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, ele recorda-nos que, de alguma forma, Deus tem a capacidade de conduzir todas as coisas e todas as situações, mesmo os nossos fracassos, para contribuir para o bem daqueles que o amam. Isto deve-nos dar alguma esperança. Não importa o que aconteceu, a nossa aventura ainda não terminou. 4 histórias de personagens bíblicas cujos fracassos não foram fatais e eles puderam recomeçar. Em primeiro lugar, a história do rei David. É inegável que David é uma das mais importantes personagens da Bíblia e facilmente somos inspirados pela sua vontade de combater o gigante Golias quando ele tinha 17 anos de idade apenas, com a sua grande amizade com Jónatas, com os seus salmos, com a sua paciência diante do rei Saul, não é? Mas é difícil imaginá-lo a quebrar metade dos mandamentos de Deus quando invejou ou desejou a mulher de Urias, em 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 2 e 3, adulterou com ela depois, 2 de Samuel 11, 4, quando mentiu a Urias, 2 de Samuel 11, 12 e 13, e quando o matou ou mandou matar, em 2 de Samuel 12, 9, e roubou-a de Urias, em 2 de Samuel 12, 9. Quando o profeta Natão o confronta, ele não se justifica, mas de imediato arrepende-se, confessa o seu pecado, e quando o filho que gerou adoece, ele jejua, ele ora, ele chora o seu pecado, com a esperança que Deus possa curar o bebê, e quando o bebê morre, ele recebe este resultado como julgamento de Deus. E aqui um princípio para o fracasso, para ele não ter a última palavra na nossa vida, é quando pecamos, devemos reconhecê-lo, devemos arrepender-nos, e agora o perdão de Deus não nos livra necessariamente das consequências da nossa conduta, mas se abandonarmos o nosso comportamento errado e estivermos dispostos a aceitar as consequências, Deus continuará a usar-nos. Segundo exemplo, Elias. Elias teve imensas experiências milagrosas que pensaríamos que ele teria uma fé inabalável. Afinal de contas, ele teria causado que não chovesse durante 3 anos, 1 de Reis 17.1. Ele foi alimentado por corvos, 1 de Reis 17.4. Ele viu uma panela de farinha e um recipiente de azeite não acabar com o seu conteúdo durante bastante tempo, 1 de Reis 17.14. O filho de uma viúva ressuscitar, 1 de Reis 17.22. E deu uma tareia nos profetas de Baal e companhia pedindo fogo do céu, em 1 de Reis 18.38. Mas quando a situação dos profetas de Baal chegou ao conhecimento de Jezabel, ela prometeu que o iria matar. E Elias foi abaixo. Toda a pressão fez com que ele fosse para o deserto e quando Deus o encontrou, ele estava completamente desfeito, sentindo-se como o único profeta vivo, julgando-se completamente só e em perigo. E como é que Deus respondeu a Elias? Ele deu-lhe de comer, permitiu que ele descansasse e depois de algum tempo, Deus respondeu às queixas de Elias, encorajou-o uma vez mais com uma voz calma e deu-lhe a entender que ele não estaria só. 1 de Reis 19. O princípio aqui, o esgotamento só é permanente se nós permitirmos que o seja. Não devemos ouvir tudo o que somos tentados a acreditar quando estamos exaustos. Devemos tirar tempo para cuidar de nós próprios, física, emocional e espiritualmente. E depois regressar à luta. Terceiro exemplo, João Marcos.
A família de João Marcos era uma família importante na igreja primitiva e quando Pedro foi milagrosamente liberto da prisão, ele sabia que os crentes se reuniam em casa da família de João Marcos. Atos capítulo 12, versículo 12. E dada a significância da sua família e do seu relacionamento com Barnabé, Paulo e Barnabé escolheram-no quando fizeram uma viagem a Jerusalém para o levarem para a Antioquia da Síria. Lemos isso em Atos 12, 25. Daí, Paulo e Barnabé foram enviados para Chipre, levando Marcos como assistente, e algures no meio da viagem, Marcos acha que já era demais. E depois de Perga, ele decide regressar a Jerusalém, no versículo 13 do capítulo 13. Aparentemente terá desistido quando as coisas complicaram. Não sabemos porque é que Marcos abandonou, mas sabemos que não foi honroso. Quando mais tarde Barnabé sugere a Paulo que Marcos os pudesse acompanhar, Paulo recusa. E esta discórdia acaba por ser tão grande entre eles que eles acabam por se separar. Estes homens que trabalharam juntos tanto tempo estavam completamente divididos por causa de João Marcos e nunca mais trabalharam juntos. Atos 15, 36 a 41. Muitos anos depois, quando Paulo já está preso a aguardar o julgamento, ele escreve uma carta à igreja em Colosso. Ele não apenas diz que João Marcos está com ele, mas também que ele tinha sido um grande conforto e que eles devem recebê-lo bem se ele aparecer por lá. O rapaz que tinha desapontado Paulo transformou-se num homem que lhe trouxe um grande conforto no final. No momento, ele foi alguém que causou divisão, mas agora Paulo orgulhosamente chama-o de cooperador. Colossenses 4, 10 e 11. Outro princípio, todos desenvolvemos-nos gradualmente. O fracasso não é sempre um sinal que não fomos feitos para uma determinada situação. Algumas vezes estamos a tentar agir num nível que ainda não temos maturidade para lidar. Assim podemos sempre crescer e ultrapassar estes fracassos desde que não desistamos. Por fim, Pedro. Pedro era extrovertido, impetuoso, seria a maior personalidade em qualquer lado onde ele se encontrasse, não é? Não é de estranhar que ele, juntamente com João e Tiago, fossem dos amigos mais íntimos de Jesus. De facto, ele foi o único discípulo a tentar andar sobre as águas, Mateus 14, 28 a 29. Foi o primeiro a chamar Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, em Mateus 16, 15. E quando Jesus lhe diz que ele iria negá-lo, Pedro orgulhosamente contradiz, não é? Mas nessa mesma noite, Jesus é preso e alguém confronta Pedro, o acusa de ser um seguidor de Jesus e, tal como Jesus dissera antes, Pedro nega-o 3 vezes. E na terceira vez, jurando inclusive que Deus o castigasse. Mas quando ele cai nele, ele desaba e chora amargamente. Será que o fracasso de Pedro exclui dos planos de Jesus? Pelo contrário. Pedro é o primeiro dos 12 a quem Jesus aparece. Ele restaura Pedro no momento e Pedro torna-se no grande líder dos discípulos, pregando a primeira mensagem do Evangelho, depois da qual mais de 3.000 pessoas foram salvas. Atos 2, 14 a 36. Um último princípio por agora. O fracasso não nos desqualifica irremediavelmente, mesmo que tenhamos vindo a seguir Jesus há algum tempo. A nossa história ainda está a ser escrita. A única forma do fracasso ter a última palavra na nossa vida é só se nós quisermos que assim seja. Servimos um Deus que é capaz de pegar nas nossas derrotas e nos nossos erros e ainda assim usar-nos para dar glória ao seu nome. Por isso, confiemos nele até os nossos fracassos.